vemos que várias pessoas desejavam seguir o Mestre Jesus, mas poucos possuíam a verdadeira vocação apostólica, ao ponto de que algumas dessas passagens no Evangelho de Mateus levantam até alguns questionamentos, aonde um discípulo fala que quer segui-lo, mas que permite que antes ele possa enterrar seu pai. E Jesus responde: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Nós vamos falar sobre isso e muito mais no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Venha conosco. E está iniciando mais um vídeo no nosso estudo. Para quem não conheça, fique aqui conosco, você vai estudar uma parte do Evangelho hoje. Estaremos no capítulo 8, versículo 18 a 22. E aí depois você vai lá na nossa playlist, no nosso canal no YouTube e coloque em dia os outros vídeos. Então não é necessário sair desse vídeo agora para ir lá colocar em dia, não. Comece aqui nesse vídeo e depois você coloca em dia. E para quem já está acompanhando o nosso estudo, nós agradecemos e muito a sua participação e queremos cada vez mais, conforme vocês já sabem, se trata-se de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos estudar uma parte do Evangelho sempre em caráter sequencial. E depois, no primeiro comentário, eu coloco um material de apoio, onde vocês poderão se aprofundar um pouco mais. E o que nós queremos? Que você também traga, através da sua participação nos comentários, o que você acha e outros materiais também que julgue importante nesse trecho do Evangelho. E trazendo sobre isso a vocação apostólica. Nós vemos que várias pessoas, conforme nós dissemos na abertura, várias pessoas tentaram seguir o Cristo, mas poucos detinham essa vocação, até mesmo porque Jesus sabia justamente o que era o íntimo de cada pessoa. E no capítulo 8, versículo 18 a 22, nos diz o seguinte: vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partisse para outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse. O escriba em si, até é bom nesses estudos a gente trazer também o significado. Era um doutor da lei entre os judeus. Né? Então ele era um copista, outras coisas, e ele realmente detinha o conhecimento da lei em si. E o escriba disse assim para Jesus: mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí vem outro dos discípulos e lhe diz: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe responde: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essa passagem levanta vários questionamentos. O que Jesus queria realmente dizer com isso? E aí nós vemos até algumas pessoas que levantam esse questionamento dizendo que era um absurdo. Jesus não realmente permitir que uma pessoa fosse lá, por exemplo, despedir do seu ente querido para poder segui-lo. Mas Jesus, em cada ponto que ele demonstrava totalmente diferente aquilo que era dito de uma maneira que você tinha que interpretar. Ou seja, não era simplesmente deixar que os mortos, aquele cadáver, enterrasse o seu cadáver. Ele queria trazer um ensino com aquilo. E é isso que nós devemos analisar nesse estudo sequencial. Nós queremos o quê? Extrair os verdadeiros ensinos do mestre. O que ele quer trazer em cada passagem. E não apenas analisar de um ponto de vista literal. Porque se você pegar o evangelho e for apenas lê-lo de uma maneira ali superficial, você não vai extrair o que realmente ele quis dizer. Vamos pegar por pontos. O primeiro, que era o escriba, queria que o mestre em si deixasse ele seguir. E ele falou: mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ou seja, ele viu a grandeza, ele viu a superioridade do Cristo de um ponto de vista espiritual e queria segui-lo. Mas Jesus traz de uma maneira enigmática, que pássaros têm ninhos, raposas têm tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que o mestre queria dizer justamente sobre isso? Chaplin,
nos diz o seguinte, depois eu vou colocar na descrição e no primeiro comentário essas passagens para vocês poderem analisar ainda mais. A história ilustra o rigor do autêntico discipulado cristão e como este exige uma dedicação que não é comum na maioria dos líderes religiosos, quanto menos da humanidade em geral. A seção ilustra que o discipulado pode resultar de um impulso apenas, e não de verdadeira espiritualidade. O indivíduo já era profundamente religioso, ou seja, o escriba já tinha alicerçado em você um grau religioso. Ele tinha, sim, a religiosidade ali dentro dele. Mas ainda não se encontrava com Cristo. Ele percebeu a beleza da pessoa do Cristo, conforme a maioria das pessoas religiosas, mas, segundo tudo indica, não estava disposto a entregar a sua vida e sua alma a ele. Ou seja, Jesus, ele sabia justamente o cálice que ele ia enfrentar, o que realmente ele ia enfrentar ali das dificuldades. E nós vemos dos 12 apóstolos que realmente eles enfrentavam muitas dificuldades pelos relatos do Evangelho e que nós colhemos até de um ponto de vista histórico. Nós vamos vendo que eles enfrentavam dificuldades hercúleas, ao ponto de que, assim, a maioria deles devastadora faleceu através de assassinato. Realmente, eles foram executados. Mas Jesus, tendo um movimento disso, nós trazemos uma passagem muito boa de Rigonati no Evangelho dos Humildes, que ele diz o seguinte: seguir a Jesus é renunciar à cobiça, à inveja, à maledicência, ao ódio, à concupiscência, à cólera, à violência, aos vícios, aos maus atos, às más palavras, aos maus pensamentos e aos maus atos. Seguir Jesus é não se apegar excessivamente aos bens deste mundo, com prejuízo dos bens espirituais. Seguir a Jesus é esquecer de si mesmo em benefício dos outros. Conhecendo que o escriba queria segui-lo, mas, ainda carregado das vaidades do mundo, Jesus lhe respondeu como se lhe dissesse: eu neste mundo renunciei a tudo. Como queres seguir-me se não te sujeites a renunciar a nada? Ou seja, era isso que o mestre disse para o escriba. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Em um ponto de vista material desse mundo, Jesus havia renunciado a tudo. E ele deveria renunciar a tudo também para verdadeiramente seguir ao mestre. E é esse ponto que nós devemos trazer aqui no estudo sequencial. Todas as vezes que queremos seguir o Cristo, nós devemos renunciar a várias coisas. Mas ele não queria dizer de um ponto de vista de família e outras coisas. Nós vamos tratar sobre isso um pouco mais. Os que já compreendem a imortalidade da alma, aí que vem o segundo ensino, aquele que ele traz para o outro que queria enterrar o pai. Né, que ele fala assim: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Rigonati diz assim: os que já compreendem a imortalidade da alma sabem que a morte não existe. Quem já chegou a este grau de compreensão é um vivo, porque despertou para a realidade. Os que não compreendem a imortalidade da alma e julgam que a morte é o fim de tudo, esses são os verdadeiros mortos espirituais. Por isso que nós estamos dizendo aqui. Jesus, em cada ponto, ele queria trazer um ensino. Ele não queria dizer para a pessoa se abster da família, deixar o pai para lá, que, né, tipo assim, ele tinha morrido, mas não ia ali prestar a ele uma homenagem. Ele queria trazer um ensino. Deixai aos mortos que enterrem seus mortos. Tinha outras pessoas que não acreditavam na vida eterna. Realmente não acreditavam que a alma sobrevive ao corpo. Então aqueles lá poderiam enterrar o cadáver, porque o pai dele não estava ali naquele local. Ou seja, segue-me, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, aquelas pessoas que ficam, eles poderiam enterrar aquele cadáver em si, porque aquilo ali era justamente e fundamentalmente apenas material. Ou seja, nós podemos prestar sim uma homenagem aos nossos entes queridos, as pessoas que nós temos afeição, num caráter
de fazer ali o velório. Mas o que Jesus queria? Ele queria trazer um ensino naquele momento para os seus discípulos, que era muito maior a questão da vida eterna. Realmente você compreender que a alma sobrevive ao corpo. Dizendo Jesus, Rigonato ainda completa, dizendo Jesus ao discípulo que o seguisse, pois os mortos cuidariam do morto, quis dizer, tu que já sabes que a morte não existe, por que te importas tanto com ela? Deixe que se interessa pela morte os que não compreendem a verdadeira vida. É isso realmente que Jesus queria trazer nessa passagem. E ela levanta muitos questionamentos. E não é para dizer sobre isso. Emmanuel também nos diz, no Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier, ele diz assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E a gente vai vendo, de um ponto de vista até para se aproximar um pouco mais desse ponto sublime que o Cristo nos trouxe, ele nos trouxe ali justamente que a vida continua depois da morte. Ou seja, há sim uma espécie de vida aonde você deve encontrá-la nesse significado maior, para ter um propósito maior de vida. E é isso que você tem que trazer dentro do seu interior. É aonde que ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, há ali uma chama. E essa chama, ela sobrevive ao corpo. Não devemos dar muito enfoque na questão do cadáver. O cadáver é o que fica. O cadáver realmente é aquela matéria. De um ponto de vista corporal, nós devemos render a ele todas as graças por conduzir a nossa existência nesse orbe terrestre. Mas depois da morte, nós devemos o quê? Analisar a questão da vida, que é realmente a vida espiritual. E isso traz para nós um grande alento. Essa passagem traz para nós realmente que sobrevivem todos aqueles que acreditam realmente nessa verdade, porque ela está realmente na nossa consciência. É isso que Jesus trouxe para mim e para você, principalmente, que a vida ela continua e você deve deixar que os mortos, aqueles que não acreditam na vida eterna, enterrem seus mortos. Somente para finalizar, há alguns equívocos também que trazem que para você seguir o mestre, para você ter uma vocação apostólica, para você ter um discipulado, você tem que abandonar a questão da família para seguir ali dentro de uma instituição religiosa. Jesus não trouxe isso. Jesus trouxe o quê? Uma doutrina de vida. Ele não trouxe uma religião. Ou seja, para você seguir os verdadeiros ensinos do Cristo, você não deve e nem tem necessidade de abandonar seus entes queridos, de deixar de ter uma família para falar, eu vivo para Cristo, eu faço tudo por Cristo. Não, peraí. Se a família é instituição divina colocado aqui na Terra para o nosso progresso e para a nossa união, seguir o Mestre não tem nada a ver com você abandonar essa vida em família. Você pode sim ser um pai de família, você pode ser pessoas ligadas ali à família e ter uma
excelente relação com essa verdade apostólica. E estamos aqui finalizando esse vídeo. No próximo vídeo nós já entraremos na pregação do reino dos céus, a tempestade acalmada, que é um ponto que eu adoro em si, porque traz em nós muita fé. E para você que está conosco nessa jornada de estudo, eu quero deixar aquela mensagem que estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E aproveita, vá lá, já segue o canal NEP Honório Abreu, curte esse vídeo, comente e realmente compartilhe com aquelas pessoas que estejam querendo estudar o Evangelho. E venha a nós reunir realmente ainda mais pessoas, para que nós juntos possamos ainda mais entender esta verdade do Cristo. E que possamos também, que você vá lá nos comentários, não apenas se aprofundar no material, mas principalmente deixar o que esse estudo está trazendo para você e deixe também o seu comentário. Talvez você quer acrescentar alguma coisa, será de grande valia. Então, até o próximo vídeo do estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.